Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende, tá? Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre muita cultura, tá? E hoje nós vamos falar novamente de Jornada nas Estrelas Discovery, né? Nós estamos na quinta temporada e no quarto episódio esse intitulado, deixa eu ver minha colinha aqui, tá? Enfrente o Estranho, tá? Eu vou dar spoilers aqui, tá, gente? Eu tô agora fazendo, né, o vídeo logo nos 2 primeiros dias, né, de estreia do episódio, tá? Então fiquem aí avisados que o vídeo vai ter spoilers, tá? E foi um episódio bom, eu gostei bastante, um episódio que fala sobre questões de viagem no tempo, mas principalmente um episódio que vai tratar da relação entre Michael Burnham, né, seu primeiro oficial, seu novo primeiro oficial, o Ramsay, né, que a gente estava querendo ver isso acontecer na ponte de comando, como eles se desentenderiam e como eles passariam, vamos dizer assim, a se entender, né? E o episódio ele vai começar com uma coisa que eu não falei no episódio anterior, né, que lá em Trio, né, num ritual onde a Adira estava, né, a Mol estava também nesse ritual e ela botou uma aranhazinha lá nas coisas da Adira, né, que na verdade é uma espécie de dispositivo que acabou sendo levado para Discovery, né, e provocou um bug temporal, né? Ou seja, o que significa isso, né? Como a Michael Burnham e o nosso Ramsay não estavam se entendendo na ponte ali, né? Não estavam se entendendo na ponte, eles estavam rastreando, né, sinais, né, do Mol e do Lack, né, da Mol e do Lack, né, e não estavam achando nada, né? De repente, um dos oficiais da Discovery ali fez uma sugestão, né? Uma sugestão que foi prontamente cortada pelo Ramsay, né? E aí, né, a Michael Burnham levou ele para os aposentos dela, né, para o gabinete dela, para dar uns esporros nele, né? E aí, nesse momento, né, essa aranhazinha que entrou na Discovery provocou um bug temporal onde tanto a Burnham quanto o Ramsay quanto o Stamets, né, começaram a ficar viajando no tempo e no espaço e a gente conseguiu ver, né, eles passando por várias situações que já vimos nas últimas 4 temporadas, o que foi uma coisa bem interessante. E eles precisavam voltar, né, para a época deles, né, para continuar a caça lá, as pistas lá dos progenitores e também da Mol e do Lack, né? Só que eles tinham que fazer isso de uma forma que eles não afetassem, né, a estrutura do tempo, né? Eles não afetassem o tempo, né? E aí, dentro dessas viagens, né, o Stamets, que é o cientista, né, que vai ser o cara ali, o engenheiro, que vai ser o camarada que vai fazer os paranauês, as tecnobabbles todas temporais, né, vai também participar, né, desse plano aí. E aí, com direito a muita tecnobabble, né, eles vão conseguir resolver o problema e voltar para a época deles e continuar a caçada ao Mol e a Lack, tá? Quer dizer, isso é bem rápido para falar em síntese, bem rápido o que foi o episódio, tá? Agora, o que recheou esse episódio? O que fez esse episódio ficar interessante? Justamente, né, as experiências, né, que a Burnham e que o Ramsay e o Stamets tiveram, né, ao ficar dando esses saltos no tempo e no espaço para lá e para cá, né? O Ramsay ele começou a entender mais, né, a questão da Burnham, né, da Burnham, vamos dizer assim, ser uma capitã onde os seus oficiais estão mais à vontade para falar livremente com ela, quando ele acha que tem que haver uma disciplina maior, coisa e tal, né? Quer dizer, aquela coisa, né, daquele jeito durão do Ramsay acabar tendo que se curvar, né? A questão vamos dizer assim, de uma coisa um pouco mais, talvez, melodramática que Discovery tem, né? Vamos dizer assim, tá? Mais humana, né, no caso, né? Que ele é um cara muito duro, um cara muito profissional, coisa e tal, e a tripulação da Discovery é mais humanizada, vamos dizer assim, de uma certa forma, né? Que não que há uma hierarquia militar, obviamente, mas
que eles dão uma, como podemos dizer, eles dão uma maneirada nessa hierarquia militar e levam as coisas mais para o ponto de vista pessoal, né? E para o ponto de vista afetivo, né? Então, essa jornada do Ramsay se tornar um cara mais afetivo do que se tornar um cara e deixar de ser um cara mais profissional e frio. A gente sabia que isso ia acontecer, né? Agora, tudo foi feito com muita conversa entre a Burna e o Ramsay, né? No primeiro momento eles estão se desentendendo, mas no momento em que eles acabam entrando nesse problema dessas viagens temporais para lá e para cá por causa desse bug temporal, né? Um começa até a mais entender o outro, né? No final das contas, não é só o Ramsay ali que dá o braço a torcer, não. Ele também a Burna também começa a entender ele, coisa e tal, e ele também vai se tornando uma pessoa cada vez mais, vamos dizer assim, afetuosa dessa forma, né? Tanto que vai ter uma conversa dele com o Stamets que ele vai mostrar isso para o Stamets, né? O Stamets vai ficar muito feliz, né? No caso, né? Vai ter uns diálogos interessantes nesse sentido, esse episódio, né? Agora, o que é o mais interessante aí, né? O que eu achei o mais interessante, né? É que num dos momentos, né? Nesses saltos temporais é que a Burna vai se confrontar com ela mesma quando ela ainda era uma amotinada, né, lá nas primeiras temporadas, né? E ela era aquela Burna das duas primeiras temporadas que é muito diferente da Burna dessas três últimas temporadas, né? E aí é aquela coisa, né? Foi muito engraçado ver a Burna saindo na porrada com a própria Burna, né? Tipo assim, né? Nem a Burna de hoje em dia, da quinta temporada, aguenta a Burna das duas primeiras temporadas. Foi muito engraçado isso, né? Que até, acho que foi o castigo dela, né? Aturar ela mesmo lá das duas primeiras temporadas, que era uma Burna muito mais complicada que a Burna que a gente vê agora, né? E aí a gente vê que houve, né, um avanço realmente na personagem, tá? Como eu já comentei aqui com vocês em outras oportunidades, entendeu? E isso acabou sendo trabalhado bastante nesse episódio, que foi uma coisa muito interessante, né? E a própria Burna mesmo, né? Ela, quando ela se viu no passado, né? Isso ajuda também ela a compreender um pouco mais o Ramsay também, né? Foi um negócio bem interessante, essa coisa dela mesmo se revisitar, né? E de ela também ver como ela era uma pessoa difícil, né? O que ajudou ela a, vamos dizer assim, acertar mais os ponteiros com o Ramsay, né? Então o episódio foi muito bacana nesse sentido, foi muito bacana nessa questão das relações humanas ali entre esses personagens, de um Ramsay mais profissional, coisa e tal, que vai começar a ficar um pouco mais afetuoso, vai começar a entrar um pouco mais na vibe dos personagens de Discovery, né? E dessa coisa da própria Burna se rever, se revisitar no passado, né? E ela acabar, como podemos dizer, né? É, ela mesma, vamos dizer assim, concordar que ela mesma era chata pra cacete nas duas primeiras temporadas, né? E que ela com o tempo também cresceu, né? Se mudou, né? Se transformou, né? E a gente vai vendo esse desenvolvimento dessa personagem aí protagonista. Uma coisa que eu estou percebendo muito nessa quinta temporada, né, que as pessoas reclamavam muito da Michael Burnham, inclusive, né, é que ela era a mulher que resolvia tudo, fazia, acontecia, etc. Dessa vez não, dessa vez ela está dividindo um pouco mais as responsabilidades com os outros personagens, o que é uma coisa muito boa para o personagem, né? E isso está fazendo com que esses personagens participem mais. Por exemplo, no episódio lá que ela estava com o Saru naquele cemitério, né? Vai chegar uma hora que ela tava tomando, que tinha aqueles drones lá dando tiros neles, coisa e tal, né? E ela precisava pegar a informação e o Saru, não, eu vou distrair os drones para você e você pega a informação, coisa e tal, né? E a Burna falou, não, Saru, deixa que eu faço isso e você pega os drones. Ele, não, Burna, deixa que eu faço isso. Então o Saru ali assumiu, vamos dizer assim, uma missão de mais risco, entendeu? Que normalmente seria uma coisa que a Burna faria, né? E agora, nesse episódio, tem um momento em que a própria Burna rende o Ramsay, né? A Burna antiga rende o Ramsay, né? E o Ramsay falou, acho melhor você dar um... Ela estava na ponte, né? Tentando convencer os integrantes da ponte também a acreditarem nela, né, no final das contas, né? E quando ela chegou a convencer, obviamente, né? E quando o Ramsay está, vamos dizer assim, na engenharia com a Burna antiga, né, apontando, né,
o phaser para ele, ele falou, é melhor você vir aqui bater um papo com ela. Ela falou, mas eu preciso estar na ponte aqui, porque eu preciso fazer lá a questão do rompimento da bolha de dobra, junto com o cancelamento do bug, aquele negócio todo. Eu não posso estar na engenharia aí agora. Quem vai ter que convencer a banda antiga vai ser você, né? E aí o Ramsey vai, né? Com toda a experiência que ele teve das conversas com a banda, ele vai conseguir convencer a banda antiga, entendeu? De que eles tinham que fazer os Paranauês lá, os Tecnobabbles lá, para eles voltarem para a época deles, né? E eles continuarem a caçada a Mol e Olak, né? Uma coisa que ficou interessante é que num desses saltos temporais, né? Eles foram para o futuro deles, 30 anos à frente, né, no caso, né, e ficou claro ali, né, que a Mol e o Lac tinham vencido a contenda e que a federação tinha sido destruída, né. Então isso acabou, e que todo mundo tinha morrido, só estava lá a Discovery abandonada junto com a Zora, né, que é o computador da nave, né. E tipo assim, eles têm esse futuro sombrio aí pela frente que eles precisam alterar, né, no caso, né, dentro dessas inúmeras possibilidades aí de saltos temporais e espaciais que aconteceram, né, nesse episódio, né? Então é um episódio bacana, gente. É um episódio que foi um episódio de ficção científica, tá? Apesar de toda essa questão das relações humanas entre os personagens, coisa e tal, tá? Mas foi um episódio também que teve uma ficção científica, vamos dizer assim, mais densa, tá? Foi um episódio que fugiu da história principal, tá? A gente pode dizer que foi um episódio destacado da história principal, entendeu? Mas que ajudou a construir um pouco mais esse personagem do Ramsay, que é um bom personagem, tá? Esse relacionamento dele com a Burnham também, que era uma coisa que a gente estava esperando ver, entendeu? Então foi um episódio que foi bom em vários aspectos e só teve uma história que foi uma história boa, tá? Uma história bacana, que trabalha essa questão da ficção científica, trabalha essa questão de viagens no tempo, coisa e tal, né? Então foi um episódio bacana esse de Star Trek Discovery, esse quarto episódio da quinta temporada, tá? Que é o episódio Enfrente o Estranho, tá certo? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Não deixem de se inscrever no meu canal Carlos Eduardo Rose Rezende, tá? E futuramente a gente vai conversar mais sobre Discovery com vocês aí, sobre filmes e por aí, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.